estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra o apóstolo Santo André, irmão de Pedro, que ao encontrar o Messias foi adverti-lo para esse encontro e levou o seu irmão, ponte não só para Pedro, mas ponte para tantos outros, a julgar pela própria Igreja de Constantinopla, por ele fundada, a julgar pelo padroado dele, tanto na Grécia quanto na Rússia, onde ele, reza a história, também esteve. Hoje a Igreja celebra então esse apóstolo tão íntimo de Jesus, que está com ele tantas vezes e assim aparece na Sagrada Escritura. Passamos a sua intercessão no céu. Irmãos e irmãs, reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos. Nós vos suplicamos, Deus Omnipotente, que assim como o apóstolo Santo André foi na terra pregador do Evangelho e pastor da vossa Igreja, seja também no céu poderoso intercessor junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor, e se acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça, e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como hão de invocar aquele em quem não acreditam? E como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar se não houver quem lhes pregue? E como hão de pregar se não forem enviados? Está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho.
Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Como Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A fé, portanto, vem da pregação. E a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto, não a teriam ouvido? Ao contrário, como diz a Escritura, a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, antes mesmo desta passagem do chamamento de Jesus relativamente a estes 4 discípulos, 4 apóstolos, os 4 pescadores, 2 irmãos, André e Pedro, e filhos de Jonas, e por outro lado Tiago e João, filhos de Zebedeu. São João diz-nos, explica-nos no seu Evangelho e com conhecimento da causa como tudo isto começou. João e André eram, na verdade, e por primeiro, discípulos de São João Batista. Não sabemos propriamente se eles teriam assistido ao batismo de Jesus, mas João descreve-o de tal forma que parece ter realmente sido uma testemunha ocular. A partir dessa teofania, não sabemos propriamente se houve um seguimento. Sabemos sim que quando Jesus estava a passar, João o Batista apontou para ele e disse que aquele era o Cordeiro de Deus, o que havia de tirar o pecado do mundo. Ora, a partir daquele momento, André e João, evangelista, começaram a seguir Jesus e perguntar-lhe: Mestre, onde moras? Vim de ver, disse-lhe Jesus, e permaneceram então com ele. Ora, é a partir desse convívio com Jesus, é a partir do momento em que João Batista, como ele bem dizia, diminuiu para que viesse aquele de que ele não era nem sequer digno de desatar as sandálias, que André foi ter com o seu irmão Pedro e disse: encontramos o Cristo, o ungido do Senhor, o Messias, esse Davi que havia de vir, o Salvador. Foi talvez também assim que João, evangelista, testemunhou ao seu irmão Tiago. Não nos conta a Sagrada Escritura, mas é bem provável que o primeiro apóstolo de Tiago tivesse sido o seu próprio irmão, João, que havia conhecido o Senhor. Neste contexto surge ainda um outro discípulo, Filipe, que entretanto vai chamar Natanael. E de uma só vez coloca ali São João Evangelista de transmissão para transmissão desse encontro com Jesus, 6 dos seus apóstolos, Tiago e João,
André e Pedro, Felipe e Natanael, ou Bartolomeu. E assim começamos a compreender melhor aquilo que São Paulo diz aos romanos e a cada um de nós. Como vai chegar a palavra se não houver aqueles que a anunciam, aqueles que evangelizam, aqueles que são enviados? O que teria sido se João Batista não tivesse apontado para Jesus e tivesse feito aqueles 2 discípulos seguirem Jesus? O que teria sido se André pensasse, deixa Pedro no seu trabalho, comece eu a seguir Jesus enquanto ele anda à pesca? Mas não, transmitiu a fé ao seu irmão. O que teria sido talvez de Tiago, se João Evangelista não tivesse feito apostolado com ele? O que seria de Natanael, se Felipe não levasse Natanael até Jesus? O que seria dos gregos, quando eles dizem que queremos ver Jesus, e dizem exatamente no momento em que a Sagrada Escritura nos diz que estavam Felipe e André juntos, e Felipe e André levam os gregos até Jesus? Vemos que há toda uma cadeia então de transmissão. É muito curioso, uma vez que eu lia como se dava na pessoa aquilo que chamamos um AVC, mas há aquele AVC propriamente que é provocado por uma hemorragia, e há aquele outro AVC de um coágulo que de repente estanca o sangue e certa parte do cérebro não pode ser então oxigenada, com graves consequências, maiores ou menores, ou até a própria morte, se a pessoa não for socorrida a tempo. Porquê? Aquela parte do cérebro não é oxigenada. Isso às vezes vai comprometer a memória, os movimentos numa determinada parte do corpo, uma coisa terrível e de que tantos sofrem. Mas é curioso, um coágulozinho que fica ali e não deixa o sangue circular, não leva o oxigênio às partes do cérebro que têm que ser oxigenadas, e o corpo padece profundamente. E isto quase que se pode fazer uma comparação a cada um de nós. Será que por vezes nós não somos uma espécie de coágulos que através da nossa palavra, do nosso testemunho, deveríamos ser transmissores da fé? Isto é, levar esse oxigênio da alma, tão necessário a tantos irmãos e irmãs que se encontram sem Deus nas suas vidas, sem fé, desanimados. E nós não fazemos com que aquela parte ali seja oxigenada, vivificada por Cristo. É porque nós pensamos que a consequência é, se calhar, aquele ou aquela especificamente não se aproximam de Deus, mas é que é toda uma cadeia. Se calhar eu faço apostolado com aquele e atraio a ele, e ele se calhar atrai mais 1 ou 2, e esses 2 mais 4, e esses 4 mais 8, e 8, 16, e vai por aí afora. Agora talvez, se eu não corresponder à graça, não é um que deixa de conhecer a Cristo, quem sabe são muitos, porque eu fui um coágulo, estanquei a transmissão da fé que devia transmitir aos demais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos como 12 homens convictos de fé foram capazes de levá-la e levar o nome de Cristo aos 4 cantos do mundo. 12 homens. Quantos estão aqui? Quantos devem ser transmissores? Quantos mais que nos estão a escutar lá em casa e que também devem ser transmissores? Que potência que nós seríamos se cada um não ficasse com a sua fezada ali somente enclausurada dentro de si, engaiolada, sem transmitir, porque pensa somente no seu benzinho, na sua salvaçãozinha, no seu euzinho, no seu egoísmozinho, para depois se calhar ir para um grande infernão. Porquê? Coágulo,
dali não passa, dali não sai. Fé estagnada, tudo o que está estagnado apodrece. Que extraordinário como André oxigena-nos com a sua vida e dá um testemunho tão grande. Um homem que passou por Constantinopla, ali fundou a igreja de Constantinopla. Para ali levaram até as suas relíquias depois da sua morte, resgatadas mais tarde pelos cruzados. Mas não só, passou pela Grécia, fundou comunidades, passou pela Rússia. É padroeiro então da Grécia, da Rússia, da Roménia, por onde ele passou, da Igreja Ortodoxa em geral. Vede que quando o Papa Francisco encontrou-se com um dos patriarcas, ainda agora recentemente, ele lhe disse uma coisa tão bela, que eram irmãos. Porque enquanto uns pertenciam a esse filão que veio de Pedro, os outros do apóstolo André. E Pedro e André são irmãos, então não podemos deixar de ser irmãos na mesma fé. Que coisa bonita que disse o Papa Francisco. Já antes, o Papa Paulo VI, num gesto de abertura, de desejo de unidade com a Igreja Ortodoxa, enviou as relíquias que tinha de Santo André para a Igreja Ortodoxa, para o lugar onde ele foi martirizado. Que bonito que Pedro e André no céu continuam a inspirar os homens e a cristandade à união, para que todos sejam um, como disse Jesus. E por isso, bem que na oração coleta, nós rezávamos por essa intercessão de Santo André, porque depois de todo o bem e da transmissão da fé aqui nesta terra, ele continua a interceder por nós e a fazer tanto bem no céu. Também cada um de nós está chamado a esse bem na terra, para um dia poder estar no céu. Irmãos e irmãs, na festa do apóstolo Santo André, passamos ao Redentor dos homens que salva a Igreja e dê paz ao mundo inteiro, dizendo, cheios de esperança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja fundada sobre os apóstolos, para que revele a todos os homens Jesus Cristo, Senhor, e os leve a invocá-lo e a segui-lo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos aqueles a quem Deus chama ao ministério sagrado, para que deixem como André o barco e as redes, e se tornem pescadores de homens, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos governantes de todas as nações, para que promovam a paz e a justiça e o bem-estar dos cidadãos dos seus países, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que se entregam à faina da pesca, para que encontrem no mar o seu sustento e em Deus a salvação e a vida eterna, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos catecúmenos
e fiéis martirizados, para que por intercessão do Santo André, o seu sangue seja semente de cristãos. Oremos, irmãos. Cristo ouve-nos, Cristo atendemos. Pelas nossas comunidades, para que perseverem fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que levastes André, irmão de Pedro, a pôr na cruz preciosa toda a sua esperança e a oferecer a sua vida pelo reino de Deus, dai-nos também a nós o mesmo ardor para alcançarmos a salvação. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Deus Omnipotente, com estes dons que vos apresentamos na festa de Santo André, a humilde oferta de nós mesmos e transformai-os para nós em fonte de vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas, 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 Hosana, Hosana, Hosana nas al
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo André e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Eu estarei sempre convosco. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens.
As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida, são Espírito e vida. Oremos. Fortalecei-nos, Senhor, pela comunhão do vosso sacramento, para que, a exemplo do apóstolo Santo André, trazendo sempre em nós o sofrimento da paixão de Cristo, mereçamos viver com ele na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora yo voy a bendecir los objetos religiosos que tengan ustedes. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos um dia muito abençoado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.